Agora, com vocês, o programa Exerça Sua Fé. Glória a Deus. Amém, igreja? Ok. Esse tem sido o nosso tema. Eu acredito que o Espírito Santo está trazendo entendimento. Ele vai explanar para a gente de tal maneira que a gente possa lidar de maneira própria, para a gente não viver uma vida derrotada. Diga aleluia. Essa é a luta que nós encontramos no contexto de ter que trabalhar a nossa carne, né? Ela não pode ser melhorada, não existe isso, mas é uma luta mesmo, não deixar ela prevalecer. Mas eu preciso estar municiado de todas as armas espirituais, o entendimento, para que eu possa lidar de maneira própria. Esse é um assunto que nós lidamos todos os dias. Eu já venho gastando alguns domingos aí falando sobre isso, e eu estava falando justamente há 2 ou 3 domingos atrás, sobre como é que o homem se tornou um ser carnal. Não vou voltar mais para esse aspecto. Mas ao nosso texto base, por favor, 1 Coríntios capítulo 3, do verso 1 ao 3. Quem é novo está assistindo, vai ficar aí pelo meio do caminho, mas pode pegar lá no site da academia e assistir os nossos encontros de manhã, ou você que também está nos assistindo ao vivo aí agora, pode assistir lá no site, para você dar sequência àquilo que a gente está ensinando. 1 Coríntios 3, está escrito aí no verso 1, irmãos, não pude falar a vocês como a espirituais, disse Paulo, ou como maduros na fé, como eu expliquei. E ele disse, olha, mas eu falei a vocês como a carnais, é a própria declaração do apóstolo Paulo, do Espírito Santo, no contexto de serem crianças na fé. O que em si não tem nada de errado. Mas aqui, nessa passagem, Paulo ele se admira, porque ele já esperava, e veja, isso é um recado do Espírito Santo, que aqueles lá da igreja de Corinto já tivessem crescidos, ou seja, tivessem saídos da sua meninice, ou da criancice, né? Crianças na fé. Então ele diz assim no verso 2, dê-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de receber o alimento sólido. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque vocês são carnais, crianças da fé. Porque visto que a inveja, a divisão entre vocês não são, isso não é a prova de que vocês são carnais e vocês estão agindo, na nova versão internacional está assim, como mundanos. Na amplificada, esse finalzinho está assim, olha, vocês estão se comportando segundo padrões mundanos, como meros homens não transformados. Então, esse assunto ele é muito bom, gente, porque, olha, eu tenho certeza, eu disse para vocês algo que Deus me falou, vai ser um divisor entre antes e depois, porque você vai aprender a lidar com isso de maneira própria, e você não ser mais quebrado por um desejo que nós sabemos que sempre prejudicará a minha vida e a sua. Quando é um contexto de ser um desejo carnal que me controla, eu estou sempre no prejuízo, e eu tenho que enxergar isso, e nós vamos lidar isso muito legal. Hoje, eu quero falar e pular para um outro aspecto, aproveitando 1 Coríntios capítulo 2, volte atrás um pouquinho. 1 Coríntios capítulo 2, no verso número 14. O próprio apóstolo Paulo, ele declara uma outra condição do ser humano, porque ele fala assim no verso 14. Ora, o homem natural, grifa, o homem natural. O homem natural, veja aí o que está escrito, não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las mesmo, porque elas se discernem o quê? Espiritualmente. Então essa é uma outra condição. Então o ser humano, na verdade, ele se encontra nessas 3 condições. Uma pessoa natural, nós vamos explicar, uma pessoa nascida de novo, mas que é carnal, uma pessoa nascida de novo que é maduro na fé. Então, quando a gente olha essa visão geral que Deus nos explica, aí a gente se localiza para poder a gente caminhar. Você sabe que Deus criou a mim e a você para sempre crescermos. Sempre. A condição nossa de ser nova criatura, e Deus apontou para que nós crescêssemos. Esse é o entendimento. A gente ensina isso aqui na escola. A própria disposição, vou falar rápido sobre isso, a própria disposição dos livros colocados no Novo Testamento provam exatamente isso. Que Deus olha para mim e para você já com a intenção de crescimento. Veja os evangelhos, o que provam? Que eu e você precisamos receber Jesus, é o primeiro estágio, transformar numa nova criatura, salvação. Depois vem o próximo passo, o livro de Atos, que eu e você sejamos cheios de quê? Do Espírito Santo de Deus. E agora então, como nova criatura, e agora cheios do Espírito Santo, se apresentam as cartas.
As cartas é para a maturidade da igreja, para nós aprendermos os princípios do reino, para nós crescermos. Então está aí, apresentado. É só nós caminharmos nessa sequência. Vamos falar um pouquinho nessa manhã, entrando depois para o próximo, sobre o homem natural. Se você trouxe o caderno, esse é o nosso hábito aí, vai anotando coisas que são importantes. Gente, o homem natural, quando Paulo declara lá, é um homem que não aceita as coisas de Deus porque acha doido. Não é verdade? Por quê? Porque ele não tem o Espírito Santo. É uma pessoa que não é nascida de novo. Alguém entende isso, né? Era o meu caso e o seu. Não era nascido de novo. Então não tem como entender verdades, como Paulo falou. Não tem como explicar assuntos que são obscurecidos, como você vai ver aí. O homem natural é uma pessoa que não nasceu de novo. Em outras palavras, espiritualmente morta. É uma pessoa espiritualmente morta. Era o nosso caso, agora nós nos transformamos. Graças a Deus. Eu era um morto-vivo. Agora nós somos vivo-vivo. Graças a Deus, né? Então, o homem natural não tem jeito, justamente porque não há verdades, não há transformação, ele não é nova criatura. Então veja, eu não posso esperar dessa pessoa procedimentos e condutas e comportamentos da verdade. É simples o que eu estou falando, é óbvio. Hein? Eu não posso esperar. Eu não posso esperar que as pessoas elas se comportem da maneira como a verdade mostra. Não tem como. Ela é totalmente controlada pela sua carne. Lembra que a gente já deu essa definição? Uma mentalidade natural, afastada da verdade, controlando as suas ações. Olha, se eu não tenho verdade, o que eu tenho instalado? Eu tenho o que eu acho, o que eu penso, é assim que eu faço, eu tenho aqui a minha maneira de pensar, a minha crença, eu acredito dessa maneira e não quero nem saber, os outros que... E é isso aí e tal. E o cara manda ver. Isso é uma pessoa controlada pela sua carne. Então veja, não tem como. O homem natural, sem Deus, sem ser nova criatura, espiritualmente morto, é totalmente dominado pela sua carne. E ele não sabe que é um prejuízo só. O negócio é tão doido, o inferno ele é tão sagaz, ele é tão esperto nisso, que ele prende o entendimento para essa pessoa não reconhecer que a vida dela é um bagaço, porque ela planta bagaço. O comportamento dela e a maneira dela viver não produzirá nada na sua vida a não ser prejuízo. É por isso que o mundo está dessa maneira. Tudo melhora em termos de conhecimento e de conforto. A tecnologia levou o homem a essa maneira, mas o homem está pior. Cresce o entendimento do homem exterior, das coisas para melhorar a condição de vida exterior do ser humano, mas no homem interior, desce ladeira. E a pessoa tem prejuízo em cima de prejuízo. Não é o seu cérebro, mas é o que está dentro. Há uma cegueira espiritual muito grande. Ele não entende que ele tem se comportado e a sua vida tem sido a consequência disso, só prejuízo. E ele atribui as mais variadas coisas. Fulano de tal fez isso comigo, aquilo outro e tal. A minha vida é assim por causa disso, daquilo outro, é meu karma, eu tenho que carregar, essa é a minha vida e tal. Nada disso. Nós somos o produto daquilo que nós plantamos. Pode escrever isso aí no seu caderno? Nós somos o produto daquilo que a gente planta. E é óbvio que tudo aquilo que nós plantamos em termos de decisões, escolhas e comportamentos, se não forem cheios da verdade, não me levará ao crescimento, não vou ser abençoado. Eu já falei isso 300 vezes, 301 vezes, de que se não tem verdade, tem qualquer outra coisa, menos a verdade. Se não há verdade em nós, tem alguma outra coisa, mas não é a verdade. E aquilo que nos abençoa é tão somente a verdade. Não tem opção. O homem natural, ele é uma pessoa que não tem o Espírito Santo, porque não é nascido de novo. Você entende que o Espírito Santo, ele vem a mim, a você? É aquele que se une ao Senhor, 1 Coríntios 6,17, se torna um espírito com Ele. Mas a pessoa do Espírito Santo, que é a pessoa de Deus, só vem para o homem que é nascido de novo. Nova criatura, que recebe o sacrifício da obra de Jesus na cruz do Calvário porque creu. Então, o homem natural não tem o Espírito Santo. Imagina, como é que pode ter compreensão espiritual? É difícil.
A sua vida não pode mudar. A sua própria vida natural leva ele a viver uma vida natural. Pensa em muitas coisas. Como eu disse aqui, o retrato do homem natural é de Efésios 2. Do verso 1 ao verso 3, diz lá que ele vive na vaidade dos seus próprios pensamentos. Efésios 4, versos 17 e 18, nós lemos isso. Vive na vaidade dos seus próprios pensamentos. Eu penso assim e toco o barco. Bom, pensar assim não vai fazer diferença. O homem natural, escuta isso, anda tão somente na vaidade dos seus próprios pensamentos. É bem interessante que, eu vou voltar aqui, porque, veja só, o homem natural anda tão somente na vaidade dos seus próprios pensamentos. Você lembra que nós lemos o livro de 1 Coríntios, Paulo está falando para os crentes da igreja de Corinto, e ele dá uma declaração que nós colocamos aqui, alguém lembra? Comportando-se segundo os padrões mundanos, como meros homens não transformados. Uma nova criatura com um comportamento e conduta de pensamentos vaidosos, próprios pensamentos, afastados da verdade. Isso é uma realidade. Uma boa parte da igreja do Senhor sobre a face da terra se encontra dessa maneira. Na verdade, o Espírito Santo nos dias de hoje está trazendo um grande crescimento a esse grande bebê chamado igreja do Senhor. A chupeta vai começar a ir embora. Vamos parar de trocar fralda. Eu estou te dizendo, não estou falando só aqui não, né, com o texto nosso da nossa igreja não. Todas as igrejas espalhadas pela face da terra, o corpo de Cristo ainda, mais de 70%, sei lá, é muito alto, é um grande bebê a chorar. Mas isso vai mudar. Você sabe por quê? Por que vai mudar? Porque os dias que nós vamos viver precisa da nossa maturidade. Os dias do lado de fora, a pressão do lado de fora, do mundo, do descer ladeira, do final dos tempos, exige de mim e de você que nós cresçamos para ficar de pé. Senão esse bebê vai ficar perdido, vai ficar lascado na mão do inferno. A coisa mais tranquila que o inferno faz, a gente sabe disso, né? Está lá a criança com um picolé, você diz, rapaz, eu estou com um negócio aqui para tirar. Olha, essa moeda aqui é 5 centavos, isso aqui é muito dinheiro, hein? Você me dá esse picolé, fica com a moeda. O garoto troca na hora, não sabe nada, ele é enganado fácil. Toda criança é enganada facilmente. É o que o inferno faz, muitas vezes com a igreja. E a gente cai nas ciladas das mais ridículas, porque é um grande bebê. Esse bebê vai crescer, aleluia. A fralda vai embora, diga comigo, aleluia. Mas é assim que funciona. Então, veja, voltando lá para o seu entendimento, ou seja, do homem natural, ele é completamente obscurecido de verdades espirituais. Completamente. E sem a verdade, que eu estou falando de verdades espirituais, gente, não é qualquer coisa que o homem diz que é de Deus isso. Tá certo? Eu estou falando sobre esse livro chamado A Palavra de Deus. As verdades contidas nesse livro, reveladas pelo Espírito Santo, no contexto do homem natural, não existe. Não existe. Era a maior tragédia, a minha vida e a sua antes de Jesus. Essa que é a verdade. Mas você é um abençoado, que você abriu o teu coração para Ele. Eu também, eu sou grato a Deus. Você é grato a Deus? Porque nós somos novas criaturas hoje, podemos crescer. Então, a origem, eu digo para você, do problema do homem natural sempre é a ignorância, e nós sabemos que o inferno, ele trabalha nessa área, trevas. Trevas no original do hebraico é ignorância. Ele reina. É o ditado que diz aí, em terra de cego, quem tem um olho é o quê? Meio olho já é rei. É isso que o inferno faz. Aonde há trevas espirituais, falta de entendimento de verdades, ele reina e comanda, ele manda, ele destrói. E nós sabemos que ele veio para matar, roubar e destruir. Ele não vai dar oportunidade ao homem natural de ser bem-sucedido. Porque às vezes, cara, olha só, a coisa é tão doida que o homem entende que ser bem-sucedido é ter dinheiro. Agora, como vem esse dinheiro, não importa. Pronto, já lascou. Ia tão bem.
Mas o cara entende que ele tendo dinheiro, ele é um bem-sucedido, mas ele tem uma família destruída. Tem filhos nas drogas, ele já não tem mais nem família. Então tem uma vida miserável, mas tem dinheiro. É bem-sucedido? Claro que não. Não existe isso. Mas isso é o conceito do mundo. É o conceito de ser bem-sucedido. Então se você tem, você é. Ó, isso é do inferno. O que é isso? Quer dizer que eu tenho, eu sou. E se eu não tenho? Não sou. Mas você está no livro de Provérbios, está aqui na palavra, mostrando como as coisas mudam. O inferno, ele só faz ao contrário. Ele trabalha ao contrário. Ele está sempre se contrapondo à palavra, contradizendo. Olha, Eva, é isso que Deus diz, não coma desse fruto. Não é isso, ó, é o contrário. Então nós temos que aprender aquilo que não é a verdade, entendendo que o inferno trabalha nisso. Agora veja, se você se enche de verdades espirituais, você vai entender o trabalho do inferno se contrapondo contra essa verdade. Você vai saber, ó, tá vendo? Está me falando uma coisa que não é verdade. É isso que funciona. Esse é o problema do homem natural. Esse homem natural, ele precisa ser convencido, desde que ele abra o coração, para receber a verdade. E é uma questão de transformação. O homem natural, veja bem, eu vou colocar aqui, ele precisa ser transformado. Eu estou dizendo, ele não precisa ter um contato com a igreja, não. Ele não precisa ser um simpatizante, não é ser simpatizante da igreja. Pastor, eu adquiri um cartão de membro da igreja, aleluia, então estou garantido. Garantido aonde? Não é cartão de membro, a pessoa não é estar na igreja, não é isso. E muitas vezes a gente trabalha, pega um amigo nosso, ou fica tentando pegar um parente nosso, para empurrar para a igreja desesperadamente, faz de tudo para o tal. Aí o cara vai fazer uma bobagem, você vai para o inferno, rapaz, olha, o diabo está atrás de você. Aí o cara ri mesmo, aí ele fica rindo, e a gente acaba tendo um comportamento ignorante, porque se Deus não trabalhar, quem somos nós? Gente, se Deus não trazer um convencimento e a pessoa abrir o coração, quem somos nós? Não somos nós que convencemos as pessoas. Desde que as pessoas se abram, o convencimento vem do Espírito Santo. E eu vou te falar o que vai acontecer. Deus vai usar outras pessoas para salvar a tua casa. É muito bom, né? Porque Jesus falou, está escrito, santo de casa não faz milagre. Está escrito na palavra. Não está escrito isso? Tá. De uma outra maneira, ele disse que o profeta na sua casa não tem nenhum valor. Eu conheço esse garoto desde pequeno, chupava manga. Eu vi, tal. Não vai dar certo. Os irmãos de Jesus, em certa ocasião, se juntaram para prender Jesus, porque ele estava doido. E Jesus teve que aturar tudo isso. Quem está pegando? Olha a importância de abrir o coração. Veja, essa pessoa, que é o homem natural, precisa se tornar uma nova criatura. Vá comigo a João, capítulo 1, porque não é uma questão, como eu já expliquei para você, de ter um convencimento assim, agora eu sou da igreja. Eu vou para a igreja. Eu gosto lá da academia, vou para lá. Eu gosto dos louvores, pastor Rafael, Gilson. Esses cabas quando canta, o que é aquilo? Aí sai daqui, vai lá para fora, aquele funk, aleluia. Quase saiu um aleluia. João capítulo 1, no verso número 12. Eu vou para o verso 10. O verbo, falando a respeito de Jesus, estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Agora olha que legal, 11. Ele veio para o que era seu e os seus não o rejeitaram, não deram crédito. Então não há transformação, porque o próximo verso justamente é a consequência de nós darmos oportunidade, de abrirmos o coração para a verdade. Se o homem não abre o coração, nada acontece. Pastor, mas Deus é poderoso, isso é uma heresia que o senhor está falando. Se eu e você não abrirmos o nosso coração, Deus não trabalha.
Alguém lembra que o povo foi escolhido para ir para a terra da promessa e ninguém foi por causa de incredulidade, por causa de um coração que não deu crédito à palavra? Ele podia simplesmente pegar os anjos e transportar aquela turma e enfiar naquela terra. Mas ele não faz isso. Porque Deus trabalha com a nossa cooperação, coração aberto. Diga aleluia. Coração aberto para a verdade. A verdade vem e opera na transformação. Mas a todos quanto o quê? Abriram, deram crédito, o receberam, deu-lhes o poder. Grifa agora essa parte, porque aí está implícito a transformação. Deu-lhes o poder de serem feitos. Não está escrito que Deus deu um nome, vou te dar um nome agora, você se inscreveu, agora você é cristão. Eu te dei aí uma senha, ou sei lá, não, uma transformação. Serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem, dão crédito, abram o coração. Aleluia. Então o homem natural precisa disso. O homem natural, vou voltar só a repetir, ele não precisa ser empurrado em si para dentro da igreja. Ele não precisa ser empurrado em si para ser um participante da igreja, simpatizante, gosta e tal. Não, ele tem que ser transformado. Jesus falou isso para Nicodemos, importa nascer de novo. Senão ninguém entra, ninguém pode ver e nem entrar no reino de Deus. Isso está em João capítulo 3. Veja, essa pessoa que se torna nova criatura, sendo transformada pela palavra, ela verdadeiramente produz fruto de arrependimento. Produz fruto de... Muito bom. Deixa eu fazer um acréscimo, entrar um parênteses aqui. Você vai encontrar no Novo Testamento 24, 25 vezes essa palavra arrependimento. Essa, por exemplo, de Mateus capítulo 3, verso 8, quando João ele vinha evangelizando as pessoas, dizendo, olha, o reino de Deus está chegando. Vai lá, Mateus 3, 8. Eu não quero ler o verso número 7 para não ficar você desesperado, porque ele chamou a turma de raça de víboras. Mas não é o nosso caso, hein? Não temos cascavel no nosso meio, aleluia. Pastor, minha sogra ficou lá em casa. Não. Mateus 3, verso 8. Olha só, eu quero te falar, quando o reino de Deus chega na tua vida, não tem opção. Não tem como. Quando você se abre para a palavra, você será transformado. Eu vou repetir, nós seremos transformados. Por isso que a jornada com Deus é maravilhosa. Eu não tento mudança na minha vida, eu não estou tentando mudar a minha vida, fazer ela sendo diferente, não, eu vou mudar, eu vou ser diferente. Não adianta, gente, é a palavra que transforma, que não tem como. Veja aí, você não vai produzir, pois frutos dignos de... Não há opção. A palavra arrependimento aqui, 24 ou 25 vezes citadas, toda no contexto dessa palavra chamada metanoia. Olha aí, o nome é doido. Não é paranoia, é metanoia. Todas as vezes que você encontrar essa palavra arrependimento, por trás dessa palavra há uma exigência de mudança, de transformação. Verdadeiramente a pessoa muda. E nós sabemos que é uma mudança de mentalidade. Eu era um homem natural que não conhecia Deus e tinha os meus conceitos a respeito de Deus, a minha crença a respeito de Deus. Aí eu fui apresentado e eu abri meu coração para a verdade que é a palavra. Eu comecei então a absorver e a tomar posse dessa verdade como a minha verdade e joguei fora o meu HD antigo sobre a minha crença sobre Deus. Isso é arrependimento. Arrependimento não é, não vou fazer mais isso. Isso não é arrependimento. Quem está prestando atenção? Show de bola. Eu posso dizer, eu não vou fazer mais isso, mas aquilo continua na minha mentalidade. Eu volto a fazer aquilo tudo de novo. Não vou fazer mais isso, volto a fazer. 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 Não volto. Isso não é arrependimento. Arrependimento implica em verdadeira transformação.
Mudança, não tem jeito. Abriu o teu coração para a palavra, recebe ela, serás transformado. Aleluia! Esse é o detalhe. Você está pegando o que eu estou falando? Muda a sua maneira de pensar. Olha, se muda a minha maneira de pensar, mudará o meu comportamento. Mudará a minha maneira de agir. Mudará o meu posicionamento, a maneira de escolher. Nós nos tornamos verdadeiramente, de dentro para fora, uma outra pessoa. Por quê? Porque agora eu tenho a mentalidade da verdade. Então, arrependimento exige mudança. Então, agora pare para pensar um pouquinho. Eu comecei como criança na fé, e eu estou abrindo meu coração para receber a palavra, cada um sabe de si. E se passam os anos, escuta essa, tem 10, 15, 20 anos, eu continuo me comportando, eu continuo agindo como um mero homem não transformado, eu continuo sendo a mesma pessoa de 20 anos atrás, eu vou te falar, não houve arrependimento, não houve mudança, transformação não está sendo operada na minha vida, esse canal está fechado, mas pastor, eu sou da igreja há 20 anos, e o Kiko? Não é a questão de estar na igreja 10 anos, 15. A pessoa pode até ter título dentro da igreja, que eu acho ridículo isso. Porque todos nós somos servos. Servos do Deus Altíssimo. Servimos a Ele em cada área da igreja. Aqui ninguém é mais importante, desde o púlpito, ou do microfone, ou daquele que põe a água, abre a porta, todo mundo serve a Deus. Diante de Deus, nós estamos fazendo o mesmo trabalho. Se a gente tem entendimento daquilo que a gente está fazendo, proporcionando tudo isso para que pessoas verdadeiramente sejam transformadas. O pessoal que trabalha nas câmeras, quem edita, todo mundo. Eu estava falando aqui sexta-feira, dando uma palavra para o pessoal que trabalha na igreja, sobre a importância do trabalho que a gente faz. Então não está acontecendo transformação, se a cada ano eu não estou me tornando uma pessoa melhor, a palavra não tem transformado a minha mentalidade, tem alguma coisa errada, está acontecendo coisa errada. Depois nós vamos analisar. Isso é importante a gente saber. Porque ainda a pessoa fica assim, não, eu estou tentando, pastor, há 10 anos que eu estou tentando mudar. Rapaz, não vai conseguir nunca. Eu só estou de tentativa em cima de tentativa. De repente, aquilo que eu tento fazer, eu consigo por 2 semanas. Eu olho a torta de novo, ela está na geladeira, ela olha para mim, eu olho para ela. Fui embora, comi meio a torta. Joguei os meus 2 quilos que eu tinha perdido para o espaço. Ganhei 5. Miséria. Então, eu estou falando de algo que nós lidamos todos os dias, nas mais variadas áreas. Entende, gente? Então veja, produzir, pois, fruto de... Vai comigo a Pedro, 2 Pedro, capítulo 3. Você está entendendo, não está? Arrependimento não é dizer que eu não vou fazer mais. Ou ter aquele sentimento de que eu errei. Isso não é arrependimento, do ponto de vista da verdade. Arrependimento é transformação. Diga, arrependimento é transformação. Que muda a minha maneira de comportar. Eu me torno uma outra pessoa e você também. Veja, o apóstolo Pedro diz assim, capítulo 3, verso 9, não retarda o Senhor a sua promessa da sua vinda, né? Óbvio. Como alguns a julgam demorada, né? Pelo contrário, Deus, Ele é, na minha versão está longânimo, grifa aí, bota do lado da tua Bíblia, paciente. Deus nasceu em Minas, pertinho de onde eu nasci, rapaz. Carangola. Ele é longânimo. Diga, Ele é paciente. Não é maravilhoso saber que Deus tem paciência comigo e contigo? É demais, gente. Ele é paciente. Ele olha para mim, vamos lá, Elinho. Vamos lá. Vamos lá. É o tempo. É essa graça maravilhosa que nós estamos vivendo.
Mas veja, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça. Olha o amor dele, olha a paixão dele. Senão que todos cheguem ao convencimento que as pessoas estão erradas. A chegar para mim, ele está errado, Elinho, pá, 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 e me bate. Não, que todos cheguem, cheguem à transformação operada pela palavra que mudará a minha maneira de agir e viver. Show de bola, estou animado. Aqui está o segredo, Deus é simples. Se verdadeiramente eu e você temos um coração aberto para Deus, você será transformado, será uma nova pessoa, cara. Não tem jeito. Quem mandou se meter com Deus? Vai ser mudado. Você que era carrancudo, vai viver alegre. Você que era um pão duro, vai viver abrindo. Ai, dinheiro, quem quer? Eu estou falando verdade, gente. Quando Jesus entra na casa de Zaqueu, está lá que ele recebeu com alegria. O cara que era pão duro, guardava uma grana ilegal danada. Ele, meu Deus, Senhor, resolvo dar metade dos meus bens a quem eu tenho defraudado. Então, olha só, eu restituo 4 vezes. Jesus hoje houve metanoia, transformação nessa casa, mudança na vida dele, o comportamento dele mudou. Operado pela palavra, é a palavra quem muda a nossa vida, igreja. Não caia na cilada do inferno, de arrumar uma opção de regras e coisas para tentar mudar. Não vai funcionar, porque se eu fecho o meu coração para a palavra e eu tento mudar a minha vida, jamais conseguirei. Essa é a obra do inferno, é a obra do homem, achando que é com ele mesmo. É comigo mesmo, eu sei mudar, quando eu quiser eu paro, quando eu quiser eu paro de falar, quando eu quiser... Nada disso. É coração aberto, humilde, recebendo a verdade e ela me transforma. Diga aleluia! Show de bola, é tudo que nós precisamos. Você está entendendo? Eu estou gastando tempo para você pegar. Não fica diferente no contexto do homem natural que nós estamos falando. Por quê? Porque o homem carnal que Paulo descreve como sendo criança na fé, ele também precisa de mudança da sua mentalidade. Paulo, certa ocasião, vá comigo aqui a 1 Coríntios 13. Verso número 11. Quando eu era menino, óbvio, né? Olha só o que ele vai dizer agora. Falava como adulto. Falava como menino. Muito bom. Sentia como menino. Pensava como menino. Muito bom, como criança. Quando cheguei a ser homem, adulto, maduro, desisti das coisas próprias de menino. Não tem jeito. Você entende que é uma mudança? A palavra operando na nossa vida, nós vamos nos tornando ela vai ganhando ascendência e prevalência no nosso coração, nós vamos abraçando ela como tudo que nós temos. Ela vai me empurrando, ela mesma. Vai operando a transformação e me tirando de criança, de menino e me levando para a maturidade. Pastor, eu posso interromper esse processo? Pode. Isso é o que eu vou falar nos próximos encontros, abrindo para você como é que as coisas funcionam. Então não é só também o contexto da palavra, óbvio. Se fosse simplesmente pela palavra, todo mundo já saía da criança e ia para maduro. Mas 90% da igreja sobre a face da terra continua um bebezão. Paulo encontrou isso, não é novo, porque Paulo escreve para 1 Coríntios e encontra uma igreja dessa maneira. Então é sinal que isso já acontecia no primeiro século. Mas você entende que quanto mais você tem consciência a respeito de uma verdade, isso me empurra para nós irmos para ela e andarmos? Esse é que é importante. Às vezes isso que eu estou conversando com vocês é a primeira vez que você está tendo contato, de ter ciência e entender isso. Eu entendo, precisamos explicar. Justamente está aqui esse assunto para que eu possa identificar as situações.
O homem carnal, rapidamente, 5 minutinhos. Esse é o homem natural. Então, ele precisa ser transformado pela palavra. Verdadeiramente, ele produzirá fruto de arrependimento. O que continua acontecendo na vida do homem carnal. Veja, quando eu me transformo numa nova criatura, ABC da fé, mas é assim, eu sou automaticamente transformado numa nova pessoa. Eu que era um morto espiritual, agora sou vivo. Aquele que se une ao Senhor se torna um espírito com Ele. O Espírito Santo vem fazer morada em mim. É um ser completamente novo. Então, chegou, é o seguinte, vou dar um exemplo, era um computador, antigamente era o 486, alguém lembra do 486? Antes tinha o 386, antes do 386 tinha um bicho doido assim. Rapaz, pastor, o senhor foi lá no... Depois passou para o Pente, alguém lembra desse negócio? Bom, detalhes para lá. Saio de um e vou para agora de última geração, perfeito. Só que Deus, Ele opera no teu espírito, em quem você é e em mim. Ele não opera na nossa mente. Ele não opera no nosso pensamento, porque a gente vem carregado com o HD do velho homem, da velha maneira de pensar. Então essa alma, essa psique, ela precisa ser transformada ao longo da jornada da nossa vida. Ela precisa ser renovada com novos programas. É a verdade na minha vida. E vai fazer com que então a minha vida mude de fato. Então você vê, às vezes o cara se transforma numa nova criatura. Vou dar um exemplo para você entender. E é natural isso. O cara é nova criatura. Tem 3 dias, 1 semana. Mas ainda na maneira dele conversar, sai um bocado de marimbondo. Ele já está sentindo que aqueles marimbondos não fazem mais... Ele está tão treinado. Rapaz, se você começa a pensar e falar um negócio, e aquilo fica pensando e falando, você sai toda hora. É coisa de criança, né? Alguém entende isso aí? Eu não conhecia Jesus, então, dentro de casa, né? Meus pais não falavam palavrão. Mas às vezes escorregavam um palavrão da minha boca. Minha mãe, o que é isso? Por quê? Na rua, você convive com os garotos todo dia falando, você vai tomar banho lá no sul. Alguém entende a expressão tomar banho no sul? Mas que não é um convívio tão diário de pensamento e todo dia? Às vezes chegava em casa, escorregava um negócio, minha mãe, que é isso, menino? Então é natural, do ponto de vista sendo criança na fé, da pessoa então está agarrada ainda a determinados comportamentos e um linguajar de coisas que vão fazer parte agora de uma transformação. Isso vai ser todo limpo, aleluia. Essa casa vai limpar esse HD. Ele vai transformar, então vai passar o tempo, não tem mais marimbondo, aleluia. Agora você pega um crente de 20 anos, cheio de marimbondo na boca, para lá, chega, que é isso, rapaz? O que está vendo contigo? Como é que essas crianças estão aí até hoje? Pastor, aleluia, dou glória a Deus, ripa para lá, ripa para cá, ripa para lá, ripa para cá, para lá, para lá. E quem disse que isso é sinal e carimbo de espiritualidade? Ripa para lá e ripa para cá. Ser cheio do Espírito Santo é sinal de espiritualidade? De maturidade? Não. Bom. É isso aí que traz confusão no corpo de Cristo. Mas verdadeiramente a pessoa não tem sido transformada pela palavra. Você entende que o Espírito Santo é um dom? O Espírito Santo na tua vida, como batismo, como um dom devocional, é um presente que Deus te deu. Você é uma nova criatura? Ele não quer saber se você está com marimbondo ou não. É seu presente. Assim como cura, pertence a mim. Não é algo que eu produzo, não é algo que eu faço para que eu receba uma recompensa. Escuta, olha como o inferno trabalha, hein? Ele fica insistindo no povo de Deus a fazer algo que então ele receberá como recompensa a cura esperada. Ou batismo no Espírito Santo. Não. No momento em que eu me torno nova criatura,
com todo um HD ainda cheio de mentalidades velhas, mas eu abro meu coração e eu entendo que o Espírito Santo é meu presente, eu tomo posse, eu sou batizado no Espírito Santo. Eu recebo a cura de Deus. Mas isso não é sinal que eu estou na maturidade. Agora vem a segunda fase, que é essa fase de nós caminharmos com Deus para sermos transformados pela palavra. Se eu e você fizermos assim, não quero, Deus não trabalha. É só eu fechar o meu coração. Não estou bem assim, eu penso assim, não acho assim não. O pastor está falando uns negócios aí e tal, mas eu não penso assim não e tal. Você fica na tua, eu também fico na minha, cada um fica na sua. Deus é por todos, quem será contra todos? Aí o que vai acontecer é que os anos vão passar, 20, 30 anos, eu sou uma nova criatura, o crente carnal. Estou na igreja, mas sou um bebê. Eu continuo ainda pensando como criança, eu continuo agindo como criança. Isso só traz prejuízo para a minha vida. Aí eu nem percebo que eu continuo tendo os prejuízos que eu tinha antes de receber Jesus. Pastor, tem alguma coisa errada, eu vou largar essa jornada cristã. Esse Jesus está muito fraquinho, nada muda na minha vida. Não muda. Não é uma questão de mudar, é uma questão de eu ser transformado pela palavra, eu vou me conduzir de maneira diferente, as coisas vão acontecer pelo reino, Deus se manifestará. Alguém está entendendo isso aí? Eu vou ler por último esse verso, de João capítulo 14, verso 21. Glória a Deus! João 14, verso 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, é demais isso, hein? Jesus está falando sobre a operação da palavra na sua vida, de nós sermos um depósito vivo da verdade, porque ela tem transformado, ela tem impregnado a minha vida. Menos nós, mais Ele, né? É isso que Jesus está falando. Aí Jesus disse que esse que tem sido transformado, tem permitido, tem aberto o seu coração para a transformação, ou seja, o arrependimento, a mudança de mentalidade está acontecendo. A palavra declara que esse é o que me ama. E veja aí, aquele que me ama será amado por meu Pai, eu também o amarei, grifa essa última parte. E aí, o reino de Deus vai se manifestar na nossa vida. Aí é Jesus chegando assim, Elinho, cheguei, é comigo, seus inimigos são meus, fica para trás de mim, deixa que eu liquido, aleluia, vou sentar e descansar, meu rei, mexeu comigo, está mexendo com meu Pai, pronto, Deus começa a se manifestar na tua vida em todas as áreas. Por quê? Porque isso é um resultado da operação da transformação da palavra que eu tenho permitido, eu tenho aberto meu coração, eu tenho abraçado. A coisa mais maravilhosa, Deus é simples, gente. Pastor, eu gostaria de ser uma pessoa assim, assada. É fácil, abre o teu coração, abraça a palavra. Você vai ficar tão cheio dessa verdade que ela vai renovar, transformar a tua mente e você vai se tornar a pessoa que você deseja. Deu para pegar um pouquinho nessa manhã? Nós vamos continuar, fique de pé. Muito bem, você acabou de ouvir uma mensagem e eu tenho certeza que foi gerado fé no seu coração. Portanto, eu quero te convidar a você receber Jesus como Senhor e Salvador. É muito simples, apenas creia que na obra da cruz do Calvário Ele pagou um preço pela tua vida. Se você acredita, basta apenas agora você acompanhar comigo nessa oração, que você repetirá essas palavras. Repita comigo: Senhor, eu ouvi a tua palavra, foi gerado fé no meu coração. Portanto, eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Vem com teu Santo Espírito fazer morada em mim. E a partir de hoje, eu vou andar contigo todos os dias da minha vida. É isso aí. É simples assim. Quero te dizer que você agora se torna um filho de Deus, uma nova criatura em Cristo Jesus, como diz a palavra em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17.
E eu quero ir um pouquinho mais, porque agora você precisa estar em contato com a palavra de Deus. Você precisa ler a palavra de Deus e é muito bom que você procure uma igreja perto da sua casa, onde você mora, para que você possa se alimentar da verdade, se congregar e crescer em Cristo Jesus. Portanto, você agora está numa nova jornada. Deus te abençoe. A palavra de Deus tem sido anunciada e milhares de vidas têm sido alcançadas com a verdade libertadora do Evangelho de Cristo através deste programa. Agradecemos a você que, junto conosco, torna possível o ID de Jesus, seja através da oração ou generosidade, ajudando milhares de pessoas a ouvir e exercerem sua fé na palavra de Deus. Se você deseja ser um parceiro, exerça sua fé. Ligue 0 Operadora 21 3251 3242 ou através do site www.exerçasuafé.com.br. Faça parte da revolução do Evangelho Libertador. Muito bem, eu queria fazer um agradecimento a você que tem orado por esse ministério, que tem contribuído também financeiramente por esse ministério. Sabe que você é um participante na liberação, na vinculação desse Evangelho Libertador, que tem transformado muitas pessoas, tem transformado a sua vida, tem transformado a minha vida. A Bíblia declara algo muito especial e eu compartilho isso com você em Provérbios capítulo 11, no verso 24, que aquele que dá liberalmente se lhe acrescenta mais e mais. E são palavras de Deus para você. Aquele que tem uma alma generosa, a Bíblia também declara que prosperará. E é óbvio que você tem feito isso, não só orado por esse ministério, ou contribuído por esse ministério de coração, na inspiração de Deus, de maneira voluntária. E é esse coração que agrada a Deus. Portanto, eu quero declarar que você é uma pessoa abençoada no nome de Jesus.